Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. O tempo... A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar entrando no seu lar e poder anunciar a palavra de Deus. Meus queridos e minhas queridas, que Deus te fortaleça você e a sua casa, tá certo? Então, eu gostaria que nesse instante você estivesse fazendo esta oração comigo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu oro por cada vida, Senhor, pedindo que o Senhor esteja fortalecendo e dando vitória. Senhor, sabemos que as lutas são grandes, que os problemas estão aí para querer, Senhor meu Pai, nos parar. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Pai, nos capacita, Senhor meu Pai, a continuar. Que não haja desistência, que não haja desânimo, mas que o Senhor esteja pegando a mão de cada um dos teus servos, Senhor, e fazendo que venham ser fortalecidos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, observamos a vida de um homem chamado Eliseu. Um homem que, na verdade, quando Elias estava fugindo de Jezabel, estava ali no Monte Horebe, observemos que em meio àquele medo, aquele pavor de ser morto por Jezabel, o Senhor disse a ele que ali havia 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal e não beijaram os seus pés. Agora observemos que o Senhor, ele também falou, entre outros nomes, falou o nome de um homem chamado Eliseu, né? Queria substituí-lo. Observamos lá no capítulo de número 19 de 1 Reis, versículo 19, na onde Elias passou ali em um campo e viu Eliseu trabalhando. Nisso, observe bem que ele jogou a capa, né? Elias jogou a capa sobre Eliseu. Eliseu, entendendo o seu chamamento, com 12 juntas de bois, né? E ali nós observamos que naquele momento que ele foi chamado, a primeira coisa que Eliseu fez foi o quê? Ele pegou e cortou aqueles bois, matou aqueles bois, cozeu as suas carnes com o arado e ali distribuiu para as pessoas. O que nós podemos observar? Que Eliseu era uma pessoa que era completamente despojada dos bens materiais. Ele era completamente despojado das coisas, não é? E era uma pessoa trabalhadora também, uma pessoa persistente naquilo que ele tinha que fazer. Meus amados, e vemos que Eliseu passou por muita luta, muita situação difícil, mas só que ele permaneceu firme no Senhor. Será que eu e você temos essa persistência em fazer as coisas do Senhor? Será que nós estamos dispostos a largar tudo por amor à obra de Deus e muitas vezes fazer como Eliseu, que seguiu Elias para aprender aquilo que ele tinha que ser instruído nas coisas do Senhor para ser um grande profeta, né? Então é essa pergunta que o Senhor quer nos fazer hoje, não é? Porque observemos que infelizmente as pessoas estão largando Jesus, estão deixando de servir a Jesus, estão largando de caminhar com Jesus por causa de muitas coisas. E isso é um perigo, porque vai comprometer a nossa vida cristã diante do Senhor, vai comprometer a nossa comunhão com Deus, vai comprometer a nossa vida com respeito à obra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã,
que nós venhamos a ficar atentos às coisas do Senhor, porque estamos vivendo os últimos dias e as pessoas estão cada vez mais presas às coisas materiais, os seus afazeres, estão mais presas às coisas desse mundo, estão abandonando a obra de Deus, estão abandonando o arado, não é? Como o Senhor Jesus mesmo disse, né, que muitos estão olhando para trás e abandonam o arado. Mas Eliseu, ele não abandonou o arado, muito pelo contrário, e foi servir a Jesus. Então que esse seja o nosso propósito diante de Deus, que esse seja que Jesus ele seja aquilo que nós temos de mais valor, e que nós não venhamos a abandonar as coisas do Senhor. Então aqui nós podemos observar em 2 Reis, no capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim no versículo 1: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal, e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então aqui nós observamos, né, que Eliseu, ele estava seguindo Elias, né? Ele seguiu a Elias com prontidão, com perseverança e com insistência, independente das situações difíceis, porque ele tinha um objetivo na vida, que era fazer a vontade de Deus, e que era ser um grande servo do Senhor. Agora, que objetivo eu e você temos com relação às coisas do Senhor? O que nós pretendemos, não é? Porque nós vemos que, infelizmente, nos dias atuais, nós vemos que muitos obreiros, infelizmente, isso para tristeza nossa, eles têm um objetivo até de querer fazer a obra de Deus. No entanto, nós podemos observar que o orgulho e a prepotência, a arrogância, saem sobre os seus poros, né? E vemos também que isso é bem patente, porque é interessante a forma como trata os seus líderes, a forma como trata a obra de Deus. Muitas vezes lhes é designado alguma coisa para fazer, tem uns que fazem, mas a gente vê que na verdade fazem de um jeito completamente contrário à palavra de Deus, e fica uma coisa meio estranha, você está entendendo? E a pessoa, ela não vê o que está fazendo, acha que está abafando. E não é dessa forma, não é desse jeito que se faz a obra de Deus. Vemos que Eliseu era uma pessoa humilde, era perseverante e humilde, e aguentava todo tipo de prova. Ele estava perseverando em quê? Em fazer a vontade de Deus, e ali ele estava submisso a Elias. Olha só que coisa interessante, ele não largou as coisas do Senhor por nada, muito pelo contrário. Nós podemos observar, se nós vamos discorrer aqui o capítulo 2, e vamos ver o como ele foi perseverante. A primeira coisa que nós observamos aqui, olha só, é que Elias partiu com Eliseu de Gigal. Olha só, nós vemos aqui que essa palavra Gigal significa círculo, né? Então muitas vezes, é claro, você andando com Jesus, às vezes parece que nada acontece, parece que ele não está do seu lado, parece que as coisas vão de mal a pior. No entanto, a todo momento Elias estava ali com Eliseu. No entanto, estava o quê? Poderia estar andando em círculo. Não é assim que eu e você muitas vezes nos sentimos andando em círculo? Parece que, né, Deus não nos ouve, parece que as coisas, parece que a gente não sai do lugar, né? Fica aquele negócio meio estranho. Não é assim que parece? Não, mas só que a gente pode observar aqui que Elias estava junto de Eliseu, e assim o Senhor Jesus está sempre junto de nós. Basta nós percebermos a ação de Deus na nossa vida, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós clamamos o nome do Senhor, Ele vai se fazer presente. Agora, quando a pessoa fica muito preso, né, assim como aconteceu, né, ali com Pedro, né? Pedro, ele ficou vendo o vento, ele estava andando pelas águas, mas estava observando o vento, estava observando as situações, e de repente quase ele afundou. Se o Senhor Jesus não
pega ele pela mão, ele tinha afundado. No entanto, vemos que o Senhor Jesus, mesmo assim, o salvou, né? Assim é o Senhor Deus, assim é o Senhor Deus conosco, né? Assim é o Senhor Jesus conosco, que é a mesma coisa. Vemos que a todo momento nós duvidamos, a todo momento nós estamos aí sujeito aos ventos, às situações difíceis. Parece que as coisas não andam, mas o Senhor está sempre pronto a quê? A estender o braço para nós. Então, nós devemos entender isso, meus amados. Devemos entender, porque Elias, ele tinha um compromisso de ensinar Eliseu. Mas só que Eliseu, ele tinha que ser provado por Deus. A primeira coisa que aconteceu com Eliseu, que ele era uma pessoa despojada das coisas materiais. Ele tinha que deixar as coisas materiais. E isso, ele foi aprovado, né? Porque ali nós vemos que ele pegou e desfez dos seus bois. Ele pegou e deu as carnes, né, para as pessoas que estavam com fome, né? Ele cozinhou as carnes, deu para as pessoas que estavam com fome. Ele era uma pessoa trabalhadora e era uma pessoa que queria realmente servir a Deus. Então, meus amados, veja bem que a nossa caminhada cristã não é fácil. Nós caminharmos com Cristo não é fácil. O próprio Jesus, ele disse lá em João 16, no versículo de número 33, que diz assim que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, eu e você vamos vencer. No entanto, existe a necessidade de uma perseverança minha e sua nas coisas do Senhor, né? Então, vemos que Eliseu, ele foi perseverante, porque, veja bem, no versículo 2 diz assim: E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então aqui nós observamos que eles foram até Betel. Betel significa casa de Deus, né? A primeira vez que a gente vê a casa de Deus, né? Parece que todo mundo ali é anjinho, parece que o pastor ali tem uma auréola na cabeça, parece que o irmão ali é todo sorriso para nós. Mas no decorrer do tempo nós vamos ver que a casa de Deus é um lugar onde as pessoas são falhas, não é? Onde as pessoas ali estão para ser ministradas, para serem curadas, para serem restauradas. Não é verdade isso? Claro que é verdade. Não é? A gente quer encontrar tudo prontinho, tudo bonitinho, querendo encontrar um monte de anjinho ali dentro, mas ninguém é anjo não, meu irmão. Todos nós estamos sendo trabalhados por Deus para alcançar a santificação. Todos nós. Então é isso que nós devemos entender, né? Não leve a casa de Deus como se fosse uma coisa perfeita. Não, ali é o lugar onde nós estamos sendo trabalhados por Deus. É como diz Jeremias 18, né? Onde ali nós podemos observar. É a casa de Deus, mas também é o lugar onde o olheiro trabalha conosco, não é? O Senhor Deus é aquele que trabalha com barro. Eu e você somos barro. Muitas vezes nós não somos imperfeitos, né? Nós cometemos erros e falhas, mas o Senhor está trabalhando conosco. Assim como o olheiro, né? Ele está trabalhando com o vaso, assim o Senhor trabalha conosco. Então, meus irmãos, não fique assim com expectativa com respeito à casa de Deus. Porque existem pessoas falhas, existem pessoas pecadoras, existem pessoas que estão ali muitas vezes para querer apenas serem ouvintes, apenas espectadores, apenas apresentadores. A casa de Deus muitas vezes pode até parecer uma casa de show, mas observe bem que existem aqueles que realmente estão levando a obra de Deus a sério. Então, nós não devemos ter expectativas com respeito a homens, mas nós devemos ter expectativas com respeito a Deus, porque Deus é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro, as coisas do Senhor são sólidas para mim e para você, e Deus ele tem promessa para mim e para você. Então, que nós venhamos a ficar firmes nas coisas do Senhor, não baseando em homens, tá certo? Mas baseando no Deus Todo-Poderoso, né? Porque nós temos uma meta e a nossa meta é ir para o céu. Então, que nós venhamos a aprender, que nós venhamos a ser misericordioso para com os outros, que nós venhamos a exercer misericórdia, amor, né? Mas que nós também não fiquemos presos, né? Naqueles que não querem fazer nada, mas que nós venhamos a nos transformar, venhamos a nos edificar nas coisas do Senhor e cada um dá a mão um para o outro, né? Com aqueles que querem fazer a obra de Deus, fiquemos firmes no Senhor e continuemos, porque foi isso que Eliseu fez. Então aqui nós observamos no capítulo 2, como já foi relatado,
né? No capítulo 2, olha só, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de ti, né? Por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Então aqui é bem patente. Eles foram a Betel, foram à casa de Deus, né? E ali tinha um monte de profetada, né? Então estava dizendo que não ia dar certo, estava falando que o seu senhor vai ser tomado, né? Estava querendo desanimar Eliseu na caminhada. Não tem muita gente que é dessa forma, que quer nos desanimar, que quer lançar palavras de negativismo. Não existe aqueles que nós olhamos que estão parando e por suas atitudes, por aquilo que eles fazem, estão querendo fazer nós pararmos. Mas não é para nós pararmos. Por quê? Porque nós vemos aqui que Eliseu disse: calai-vos, né? Calai-vos. Então veja bem, nós temos que calar a boca do inferno, nós temos que calar os maus testemunhos, nós temos que calar aqueles que querem, através de suas palavras, querem nos fazer parar. Nós temos que continuar, meu irmão. Temos que continuar, porque o Senhor tem bênção para mim e para você. Nós temos que saber que em Deus, em Jesus Cristo, nós temos perspectivas melhores. Nós temos a vitória no nome de Jesus. Então não é para mim você parar, é para mim você continuar nas coisas de Deus, não é? Olha só, são várias situações que Eliseu passou, mas ele ficou firme na presença do Senhor. Aí aqui no versículo 4, nós podemos observar: e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, veja bem, em todos os momentos, Jericó, na verdade, é uma cidade na onde houve muita luta, né, em sua conquista. É um lugar de luta, um lugar de batalha, né, um lugar onde nós temos que dar tudo de nós para ficarmos firmes. No entanto, eu vejo aqui que Eliseu, ele não sucumbiu o quê? A luta, às dificuldades, muito pelo contrário. Porque Elias disse assim, olha só, Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então Eliseu ficou no pé de quem? De Elias, porque ele tinha um propósito na sua vida. Ele tinha um propósito, né, de alcançar algo da parte do Senhor, que era ser um grande profeta da parte de Deus, ser um representante de Deus na terra, fazer a vontade de Deus. E eu vejo aqui que Eliseu, ele não desistiu desse propósito. Então é uma pergunta que Deus quer nos fazer, não é? Será que nós estamos firmes no propósito de Deus para ser vasos, para abençoar pessoas, para poder levar a mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, veja bem que eu e você passamos por luta, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por situações, mas só que eu e você não podemos retroceder, eu e você não podemos ficar com medo, mas nós devemos saber que como Elias estava na frente de Eliseu, o Senhor Jesus também está na nossa frente, nos conduzindo. Nós temos que ter essa perspectiva, nós temos que ter esse olhar espiritual para saber que nós somos muito mais que vencedores, né? Olha só, que coisa maravilhosa, né? Mas ele perseverou, Eliseu ele perseverou. E diz aqui no versículo 5, então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Olha só, a todo momento tem os filhos dos profetas querendo fazer com que Eliseu venha retroceder as palavras negativas, né? Dizendo que não vai dar certo, dizendo que muitas vezes, sabe, que muitas vezes a gente tem que parar, que muitas vezes a gente tem que, sabe, as situações, as lutas, né? Pessoas,
né, querem sempre falar para nós pararmos, para nós desistirmos. Muitas vezes a família, muitas vezes o irmão mesmo, né, quer fazer que a gente pare através de suas atitudes, do seu mau testemunho, através, né, de suas palavras arrogantes. Muitas vezes a gente olha assim e muitas vezes dá até desânimo, né, de olhar para o irmão, né, porque, né, mas nós não dependemos de irmãos, meu irmão. Nós não dependemos de pessoas, nós não dependemos da situação. É hora de fazer a vontade de Deus, ou seja em Betel, ou seja ali em Jericó, que nós venhamos a continuar, a perseverar para poder alcançar a coroa da vida que o Senhor tem reservado para mim e para você, né? Então nós devemos perseverar. Aqui no versículo 6, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, né? Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então, observemos que o nome Jordão significa aquele que desce, né? Observemos bem que naquele momento, né, vemos que os filhos dos profetas ficaram ali de frente, sabendo o que vai acontecer. Tem muita gente que é espectadora. Tem muita gente que olha apenas para ver os servos de Deus se dar mal. Tem muita gente que fica pensando assim: ah, aquele camarada ali, ele vai passar por aquela luta, por aquela situação ali e vai se dar mal. Você está entendendo? Tem muita gente que torce ao contrário, meu irmão e minha irmã. Mas nós vejamos aqui que naquele momento, olha só o que aconteceu. No versículo 7, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto no Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Então, às vezes, meus irmãos, nós passamos por outras situações e existem muitos espectadores que estão ali falando: olha, vai dar mal, eu avisei, eu falei. Mas saiba de uma coisa, que quando você está na direção de Deus, se for para Deus pegar e abrir as águas, se for para Deus fazer um milagre, se Deus tem um propósito na sua vida, e se você quer aderir a esse propósito, se você está tomando esse propósito, você está vestindo a camisa, saiba de uma coisa, que o Senhor, ele vai fazer um milagre e você vai passar pelas lutas, pelas situações, pelas adversidades, né? Enquanto muitos estão aí vendo a luta, a situação, estão parando, estão ouvindo a profetada, né? Falam que vai dar errado, falam que não vai dar certo, muitas vezes colocando desânimo. Muitos estão continuando e não deve dar ouvido à profetada, não, meu irmão. Não deve dar ouvido àqueles que querem muitas vezes nos desanimar. Você está entendendo? Nós devemos ficar firmes nas coisas do Senhor. Você tem que ficar firme nas coisas do Senhor. Se você crê realmente, se você tomou a camisa do Evangelho, a camisa de um servo de Deus, de um servo que tem um propósito nas coisas do Senhor, porque o nosso propósito é servir a Deus, porque a nossa vida não é aqui. Enquanto muitos estão aí olhando o mundo, enquanto muitos estão aí vivendo as suas vidas, sabe, como se não tivesse compromisso, como não quer obedecer liderança, não quer fazer mais nada, você está entendendo? Quantos muitos estão desse jeito? Eu e você devemos continuar, não importando se nós vamos passar por Betel, onde tem ali pessoas falhas, pessoas que na verdade são servos de Deus, mas no entanto estão pisando na bola, você está entendendo? Não interessa, eu tenho que continuar. Não interessa se eu vou passar por Jericó, vou passar por lutas, situações difíceis, vou passar por adversidades, vou ter que lutar, vou ter que me esforçar. Não interessa, mas eu vou passar, eu tenho que passar, eu tenho que me fortalecer, e eu tenho que também
muitas vezes buscar a presença do Senhor, porque Deus ele vai me dar vitória. Não interessa se eu vou passar pelo Jordão e muitas vezes ali a água está muito cheia e a profetada está ali olhando, querendo a minha derrota, querendo muitas vezes ver eu caindo, querendo muitas vezes eu desanimado, querendo me ver ali, muitas vezes que eu venha ser completamente eliminado. Mas Deus, ele vai fazer um milagre na minha vida e eu vou passar pelo Jordão em nome do Senhor Jesus. Eu não vou passar pela minha prepotência, pela minha arrogância, não vou passar porque eu sou bom, porque eu sou maravilhoso, mas porque nós devemos depender única e exclusivamente do Senhor. Então, meu irmão, que nós venhamos a ter essa concepção, porque se nós formos ver, com certeza, né, se nós formos descorrer aqui no capítulo, veremos que realmente Eliseu, ele chegou até o fim. Ele chegou até o fim. E será que eu e você não devemos chegar até o fim? Por quê? Porque naquele momento que ele atravessou o Jordão ali, de repente, né, estava conversando ali com Elias, e o que aconteceu? Apareceu um carro de fogo, levou Elias, né, se nós formos descorrer no capítulo, e Elias deixou cair a sua capa. E naquele momento ali vemos que a capa caiu, Eliseu catou aquela capa, e veja bem que a autoridade do Senhor estava sobre Eliseu, e ele passou a ser um grande profeta. E o que fizeram ali a profetada? A profetada pegou e viu que realmente havia autoridade na vida de Eliseu, que ele passou a ser um grande profeta na presença do Senhor, e reconhecendo que que Eliseu ele tinha sido colocado por Deus para poder ser um profeta ali na terra de Israel. Meu irmão, muitas vezes a profetada está aí. Muitas vezes as pessoas que querem muitas vezes dar mau testemunho estão aí para querer fazer a gente parar. Muitas vezes as situações estão aí. Muitas vezes as lutas estão aí. Mas nós devemos perseverar. Por quê? Porque vai chegar um momento, se eu e você perseverarmos, o Senhor vai dar o quê? Aquilo que nós tanto almejamos. E as pessoas vão ter que engolir. Não querer engolir para querer, muitas vezes, serem afrontadas. Não é isso, porque nós devemos perdoar. Porque a Bíblia nos ensina a perdoar. Observe bem que como aconteceu na vida de Jó, onde seus amigos ali falaram mal dele, falaram que ele era ladrão, que era uma pessoa adúltera, começaram a falar um monte de coisa contra eles, mas no final nós observamos ali que o Senhor falou para Jó perdoar os seus amigos, e foi justamente isso que Jó fez, não é? E depois que aquilo aconteceu, a sua vida foi completamente modificada. Assim, meus amados, existe a profetada, existe aqueles que falam mal, existe aqueles que perseguem, existe aqueles que querem fazer a gente parar, existe aqueles que dão um mau testemunho, que querem fazer através do seu testemunho, querem fazer a gente ou incentivar, né, que nós venhamos a parar. Mas eu e você não devemos parar, não, devemos continuar, vamos ficar firmes, entendeu? Não interessa quem seja, mas nós devemos ficar firmes, devemos perdoar essas pessoas, porque não que nós vamos não que Deus vai nos dar vitória para querer afrontar essas pessoas, mas essas pessoas vão ver o nosso testemunho e vão ver que realmente o Senhor Deus estava na direção de todas as coisas. Então continuemos firmes, entendeu? Não é época de parar. O Senhor Jesus está aí, nós vemos que o reino de Deus está às portas, as coisas estão começando, as coisas não estão começando a acontecer, mas as coisas estão acontecendo. Veja bem, nós vemos que, né, o mundo está passando por uma modificação, e se nós não ficarmos atentos a essas coisas, achar que tudo é normal, tudo, né, vai acontecer mesmo, que não sei o que, mas a gente vai vencer, que não sei. Meu irmão, ninguém tem vitória se não for através de Cristo, não. Ninguém tem vitória. Então, que nós venhamos a ficar unidos, porque Jesus está voltando, e se eu e você não perseverarmos ali como perseverou Eliseu, né, diante de Elias, nós vamos sucumbir, entendeu? Então que eu e você venhamos a ficar firmes nas coisas do Senhor, e eu quero convidar você para estar orando em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Então vamos orar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pai querido, Pai santo, nesse instante, meu Deus, eu peço a tua bênção e a tua misericórdia. Nos abençoa, fortalece o meu irmão. Eu sei, Pai amado, que está passando por lutas, situações difíceis, não é fácil, Pai, o desânimo, a tristeza, muitas vezes as situações querem abalar, mas, meu Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso, que sempre nos fortalece através da sua palavra, nos fortalece através, Senhor meu Pai, através do teu Espírito Santo. Alcança cada um, Pai,
abençoa, fortalece, dá vitória em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento glorioso. E, Senhor, meu Pai, que o Senhor esteja visitando em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoa essas vidas para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Então, meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus e tenha uma ótima semana, viu? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até lá. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.